Boa noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa Casa de João Evangelista. É uma alegria estarmos aqui reunidos, ainda que remotamente. E viva a tecnologia, né? Viva esse momento desafiador, mas que estamos vivendo com um pouco menos de desafios que a humanidade viveu nas pandemias anteriores, né? Bom, antes da gente começar, a gente sempre pede para vocês, não precisa fechar as câmeras e os áudios agora, mas assim que começar a palestra, que o Eliomar começar a falar, a gente pede que todos fechem as câmeras, os áudios, para não atrapalhar, né, não sobrecarregar a rede. Para o palestrante, eu acho que não é muito bom, não, né, que a gente se sente falando um pouco sozinho, mas é porque o seu áudio está fechado, Eliomar. Eu estava dizendo, eu gosto de ver o rosto das pessoas, pelo menos, mas vamos seguir a tradição da casa. Vamos deixar alguns abertos aí, então, pronto. Embora nós estejamos nesse distanciamento social, temos a possibilidade de pensar no autopasse e na água fluidificada. Eu já venho aqui para as palestras ou para as reuniões com a minha garrafinha de água aqui. Quem desejar pode fazer. Acho que nunca vivemos de tão perto a experiência do nosso lar ser a própria casa espírita, né? O nosso templo está em nós, mas também dentro dos nossos lares nesses momentos. Bom, eu vou passar a palavra então para a Regina, para ela nos preparar com a leitura inicial. E a palavra está com você, Regina. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, a mensagem de hoje, 137 inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confere experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não teria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Que Jesus esteja conosco. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, acerenando ainda um pouco mais os nossos corações, dizendo, então, a Ele assim: Mestre amigo, que bom termos a Tua presença entre nós,
Que bom estarmos aqui reunidos na família do João Evangelista para recebermos mais ensinamentos das tuas palavras, dos teus exemplos que deixastes entre nós. Mestre querido, inspira o palestrante desta noite, o Eliomar, auxilia-o com as suas palavras a alcançar os nossos corações, mas especialmente que em alcançando os nossos corações, que a espiritualidade maior possa nos auxiliar um pouco mais ainda, para que possamos traduzir esses ensinamentos em atitudes, em ações, para contribuir que este mundo se torne um pouquinho melhor a cada dia, sabendo das nossas limitações e das nossas imperfeições, mas também sabemos que podemos contribuir. Abençoe a nossa casa querida, abençoe todos aqui presentes, os seus lares, os seus familiares e a todos que não puderam aqui se reunir hoje. Fica conosco, Mestre querido, agora e sempre, e que assim seja. Então, amigos, hoje nós temos mais uma vez o prazer de receber o Eliomar, ele que é da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, hoje vai nos presentear com a palestra intitulada Atire a Primeira Pedra. É com você agora, Eliomar, estamos ouvindo. Ok. Muito obrigado, Cíntia. Prezados amigos, uma boa noite para todos. É um prazer estar, embora virtualmente, claro que a gente gostaria de estar mais perto de vocês, quanto já estivemos quantas vezes lá na casa, né? Mas é um prazer, ainda que virtualmente, estar aí em contato com essa casa tão querida, e nós desejamos a vocês muitas realizações no bem, e vocês continuem nesse trabalho bonito que vocês realizam há tantos anos. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse tema. Atire a primeira pedra. Eu vou tomar a liberdade de ler um texto do Evangelho para que a gente depois possa ir analisando com vocês. Esse texto, não por acaso, mas é uma coisa interessante, nós estamos falando com a cada João Evangelista, e esse texto é exatamente lá do Evangelho de João. Então, nesse texto, nós temos lá. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar.
Essa passagem do Evangelho está lá em João, capítulo 8, nos versículos de 3 a 11. Então, nós vemos aqui, nessa lição, Kardec, quando quis colocar num capítulo muito importante, aliás, todos são muito importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele quis colocar a questão da misericórdia, bem-aventurados os que são misericordiosos, sob a orientação dos espíritos e usando seus próprios critérios tão iluminados, ele selecionou essa passagem do Evangelho para que a gente pudesse refletir sobre a questão, principalmente, da indulgência. A indulgência que, para nós, ainda talvez seja tão difícil de praticar. E ele, então, vai buscar lá esse texto, que é fantástico. Eu pediria a vocês agora que me permitam ir olhando o texto e analisando aos poucos. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus. Então, essa passagem, como sempre, muito breve, ela não dá todo o contexto, ela traz diretamente a cena para nós. Jesus, numa praça, de repente, chegam escribas e fariseus conduzindo uma mulher. Nós podemos imaginar quanto humilhada ela está naquelas circunstâncias, sendo exposta publicamente, de uma maneira que só Deus sabe o quanto estava lhe custando isso em termos de sentimentos. E eles, então, com toda a insensibilidade, colocam essa mulher diante de Jesus e dizem: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, se ela acaba de ser, é porque era um ato muito recente. Eles surpreendem essa mulher em adultério e levam-na para a praça. Se eles fossem dar sequência ao que prescrevia a lei mosaica, eles mesmos iriam promover o apedrejamento dela. Mas, antes disso, eles resolvem provocar Jesus. Nós sabemos que os escribas e fariseus fizeram diversas tentativas para tentar incriminar Jesus, criar dificuldades para terem do que o acusar. Então, eles aproveitaram aquele momento ali exatamente para isso. Colocam a mulher diante de Jesus e fazem essa pergunta. Essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Então, o próprio texto, ainda que breve, mostra que eles estavam querendo criar uma cilada para Jesus. Porque eles conheciam perfeitamente, embora seus interesses próprios impedissem de que eles levassem aqueles conhecimentos que já tinham do próprio discurso de Jesus, levassem isso para o coração, ao intelecto eles já sabiam, já tinham levado. Então, eles sabiam perfeitamente que quem pregava o amor como Jesus pregava, certamente não poderia concordar com aquele preceito mosaico. Mas, por outro lado, eles queriam exatamente ter um mote, ter um motivo, provocá-lo exatamente para que ele oferecesse a eles os argumentos que eles precisavam, aí com testemunhos públicos, e talvez ali mesmo levá-lo para o Sinédrio, para as acusações de que ele estava insurgindo o povo contra os preceitos de Moisés. Ora, isso, se eles eram capazes de maquinar essas coisas, imagine um espírito puro,
o máximo da inteligência que a gente pode imaginar, conforme Emmanuel, governador da Terra, esses espíritos puros, segundo Emmanuel, segundo André Luiz, esses espíritos puros são os co-criadores maiores dentro do processo da criação. Só quem cria é Deus. Mas todos nós, espíritos criados por Deus, temos a possibilidade de co-criar num grau menor. Mas na medida que o espírito vai progredindo, ele vai alcançando cada vez mais possibilidades. Até uma hora que, na condição de espírito puro, ele vai, na verdade, organizar mundos por esse universo imenso. E segundo o que nós sabemos, principalmente a partir do livro A Caminho da Luz, né, da autoria espiritual de Emmanuel, Jesus alcançou esse nível de espírito puro e teve como missão, né, naturalmente delegada por Deus, para organizar um planeta onde ele receberia uma grande quantidade de espíritos e ele seria o pastor dessas ovelhas tresmalhadas que somos nós. Então, Jesus, com tanto conhecimento, um espírito capaz de organizar um orbe, que desafio ele teria de crianças espirituais como nós, ou daqueles que lá estavam? Ele sabia ler perfeitamente o pensamento de todos, sabia o que eles desejavam, mas, ao contrário de nós, ele não olhava para eles como seus inimigos. E, aliás, é uma lição que foi colocada inicialmente hoje para reflexão. Eles olhavam Jesus como inimigo, precisavam destruí-lo. Ele trazia desordem, ele trazia, na verdade, uma nova ordem. E essa nova ordem de ideias, muito revolucionárias para eles, colocava em xeque aquilo que eles pregavam, ainda que fosse mais de boca para fora, mas pregavam. Então, Jesus sabia de tudo isso. E eles estavam querendo arrumar uma forma de incriminá-lo. Quando ele olha aquela mulher, ele olha com muita compaixão, mas ele consegue olhar com compaixão aqueles que ali estavam acusando-a. Ele consegue olhar a todos como irmãos. São essas condições que espíritos da hierarquia de Jesus, ou mesmo antes, espíritos superiores, são capazes de ter. Atitudes que para nós ainda são difíceis. Nós nos separamos por questiúnculos, nós temos nossos interesses, às vezes contrariados, ficamos com ódio de outras pessoas por conta disso. Nós estamos muito longe ainda daquilo que Jesus ensinou. Mas a lição está aí, está posta para a gente refletir. Então, quando Jesus viu aquela atitude, ele sabia. Eles querem colocar numa situação delicada, criando exatamente as condições que eles querem para me incriminar. Jesus não era covarde, nunca foi. Ele sabia que, no momento certo, ele ia enfrentá-lo. Todo aquele movimento, ele sabia que ele ia ter que pagar com a própria vida. Isso, para um espírito da condição de Jesus, presciente, nada era mistério. Com certeza, nem a chegada daquelas pessoas com aquela mulher o toma realmente de surpresa. São espíritos que têm um outro grau de possibilidades, inclusive de ver a realidade por antecipação, de ver uma realidade muito além do que a gente possa supor, de, ao mesmo tempo, de estar vendo os encarnados, estar vendo os desencarnados que estão em torno. Umas tantas coisas que nos fogem completamente. Então, Jesus, diante daquela mulher, ele poderia, logo de pronto, perguntar o seguinte: está bem, eu estou aqui diante de uma adúltera, e cadê o adúltero? Ela não pode ter praticado o adultério sozinha. Vocês acabaram de surpreendê-la em adultério. Cadê o adúltero? É uma pergunta que ele poderia fazer.
Mas ele sabia que tudo viria a seu tempo, né? A mulher, naquela altura do nosso conhecimento de humanidades, se ainda hoje sofre restrições, imagina naquela época que restrições. Nós podemos até imaginar que Moisés, a rigor, já detivesse esse conhecimento, mas ele sabia que não podia fazer tudo de uma única vez. Então, ele fez leis humanas. Essa é uma das leis humanas. Ao mesmo tempo que ele é emissário dos espíritos superiores, realmente, ou do próprio Cristo, trazendo as leis que estão lá contidas nos 10 mandamentos, e essa, sim, é a parte divina da sua missão, como condutor de homens, como condutor de uma turba muito difícil, ele também era legislador humano. Essa era uma legislação humana. Mas Jesus não poderia ficar fazendo todo esse discurso. Imagina, eu estou aqui tentando fazer algumas argumentações, Jesus não faria nada disso, ele não podia estar falando dessas coisas todas, fazendo essas considerações. Mas com a sua sabedoria, né, que a gente imagina, que sabedoria, ele não se intimida, não se sente desconfortável, não se sente ameaçado, porque eles se colocam num patamar tão mais alto, olhando para tudo aquilo como crianças espirituais, e ele diz, eu preciso não só corrigir o que for possível aqui, como deixar um ensinamento. Mas isso é para mestre, não para uma pessoa comum. Então, ele poderia fazer um discurso, se desejasse, mostrando que aquele preceito de Moisés era um preceito humano, e dentro de uma outra ótica, de uma outra visão, do amor ao próximo que ele pregava, não era assim que a gente deveria se conduzir. Mas ele sabia que não era o momento, não era a hora, e nem mesmo esse seria o melhor caminho. E aqui, se a gente quisesse usar uma expressão comum dos homens, a gente diz assim, aqui ele faz uma jogada de mestre, coisas de sábios. Ele precisa, ao mesmo tempo, não entrar em contradição com seus ensinamentos. Então, ele não pode concordar com aquele preceito de Moisés, até porque havia muita injustiça. Por que apedrejar só a mulher e não também o adulto? Então, ele que veio trazer a verdade, na sua essência, ele não poderia entrar em contradição. Ele teria que afirmar, olha, vocês precisam perdoar essa mulher. Até porque quem somos nós para julgarmos? Será que temos as condições para fazer isso? Vocês estão se colocando numa condição arrogante de se acharem donos de uma verdade que não conhecem efetivamente, com o direito de cobrar uma atitude que vocês mesmos não cumprem. Mas ele não iria falar nada disso. Não era momento, não era hora. E não seria por esse caminho que ele iria. Então, ele precisava colocar o seu pensamento. Essa mulher, antes de ser julgada, deveria ser acolhida na sua dificuldade e deveríamos usar de indulgência com ela. Mas se ele fizesse isso, eles diriam, então você está se insurgindo contra a lei de Moisés? Porque Moisés diz que é preciso não. É mandatório, é uma lei. Uma mulher surpreendida em adultério
merece e precisa ser apedrejado. Então, ele se defende o seu modo de pensar, se colocaria contra a lei de Moisés. Era o que eles queriam. Exatamente o que eles queriam. Como sair de uma situação dessa? Se ele concorda com a lei de Moisés, ele vai contra seus ensinamentos. Se ele defende seus ensinamentos, ele se coloca contrário à lei de Moisés e cria o momento que eles queriam para incriminá-lo e para levá-lo já de imediato ali a um julgamento. Não que ele temesse esse julgamento, volto a dizer. Mas ele sabia que ainda não era chegada a hora. Haveria um momento em que ele teria que realmente ir a julgamento, ainda que da forma mais injusta como foi, mas não era ainda o momento. Então ele sai com aquilo que a gente poderia chamar de julgada de mestre. Ele resolve tudo de uma maneira fantástica. Pega os escribas e fariseus de surpresa. Eles nunca esperavam isso. Claro, eles nunca poderiam esperar isso, porque isso é uma coisa de um espírito muito mais à frente. Não só moralmente, como intelectualmente muito à frente. Capaz de articular ideias e processos que um mortal comum normalmente não vai ter. Então, ele coloca para eles: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Olha que coisa. Ele não fez discurso defendendo seus pontos de vista, não se insurgiu contra Moisés, mas levou aquela turba imediatamente a uma reflexão profunda. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Nas tradições espirituais, médiuns vão buscar isso posteriormente e trazer muito mais enriquecida a informação, porque aqui ela é muito sintética no Evangelho, nos afirmando que Jesus, nessa hora, ele lia o pensamento de todos, sabia a vida de todos. Eles não conseguem encarar aquele olhar. Se ele olhasse, a humilhação seria tanta, eles iriam se sentir tão atingidos, não estavam em condições de encarar aquele olhar. E ele atira a sentença: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, e, como diz o texto aqui, se abaixa e se coloca a escrever, num respeito pela incoerência, pela impossibilidade dos próprios acusadores, para não criar um constrangimento maior na sua humildade, para não humilhá-los com a sua superioridade. Ele coloca a sentença, mas evita olhá-los um a um, porque eles não suportariam. E passa a escrever alguma coisa. E o que acontece? O relato aqui está falando. Ele levou aquelas pessoas a uma reflexão. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aí o relato diz que eles depositaram as pedras no chão e foram saindo um a um.
a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Por que não pelos mais novos? Possivelmente, aí a gente começa a fazer umas ilações. Possivelmente, o que acontece quando nós envelhecemos na matéria? A não ser que seja um espírito muito doidivanas, qualquer pessoa, pelo simples fato de passar pelos impulsos da juventude, da maturidade, quando vai chegando mais para a velhice, é preciso ser muito desmiolado para que não tenha feito algum registro de bom senso em toda a sua vida. Claro que existem essas situações. Mas, geralmente, as pessoas, quando chegam na idade madura mesmo, ou na velhice, elas têm a capacidade maior que quando jovens de analisar certas coisas. Quantos dizem assim, se eu soubesse naquele dia o que sei agora. Então, lá havia mais irreflexão, hoje teria um pouco mais de ponderação. Não é à toa que Deus nos criou como espíritos e nos dando um corpo físico para fazermos a nossa evolução, porque a encarnação, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, a encarnação, quer dizer, tomar um corpo, tem como finalidade primordial nos permitir realizar o progresso a que todos estamos destinados. Então, a infância, tal como ela é, depois da juventude, depois, né, a maturidade e a velhice, hão de ter razão. Na sabedoria divina, tudo tem que ter razão. Então, quando um indivíduo chega à velhice, e alguns não conseguem, muitas vezes desencarnam antecipadamente, mas aqueles que chegam têm uma grande oportunidade de, pela maturidade, pela experiência, pelo errar, refazer, tem mais possibilidade de fazer alguma aprendizagem, a ponto de dizer: se eu voltasse lá, com aquilo que sei hoje, não faria do mesmo jeito. Houve um ganho. Aqui, o Evangelho fala disso. E quem primeiro consegue fazer essa reflexão, quem primeiro consegue olhar para si mesmo nessa hora, tal como Jesus sugere, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, naturalmente que seriam os mais experientes, ainda que atormentados, aturdidos. Então, começa a retirada pelos mais velhos. Aí Jesus continua ali, abaixado, a mulher ali, aguardando. Todos se vão, fica somente ele com a mulher, em praça pública. E ele então levanta. Agora sim, levanta para olhá-la de frente. Não dá para imaginar que diálogo realmente aconteceu, além daquilo que está no Evangelho. Com que olhar Jesus teria acolhido essa criatura? Mas vamos ao registro, tal como lá se encontra.
Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ora, Jesus... É interessante que Jesus faz umas perguntas que parecem sem sentido. Há um outro momento que ele diz assim: quem me tocou? Todo mundo tocando, ele diz: quem me tocou? Ora, os próprios discípulos disseram: Jesus, no meio da multidão, todo mundo te tocando, e você pergunta: quem me tocou? Aqui é a mesma coisa. Ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os que te acusavam? É claro que ele via a cena muito além daquilo que a gente possa ver. Então, ele não sabia. Mas era uma forma própria do Jesus de registrar os ensinamentos. Como é possível João contar essa história para nós se ela não foi registrada imediatamente? Ela não foi gravada, não existia gravador. Não tinha um escriba, inclusive, qualquer que fosse ele, para fazer o registro. Como que isso pode ser registrado? Jesus sabia, mais que qualquer ser humano, todas as técnicas de comunicação. Ele sabia que aquele registro precisava ir para a posteridade. Aquele ensinamento não poderia ficar perdido. Então, ele usa de técnicas muito adequadas, a começar de frases curtas, evitando discursos. Imagina se ele fizesse um discurso. Ninguém ficaria sabendo o que ele ensinou. Ele foi direto. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Ele falou o mínimo, mas com impacto impressionante, que pôde ser depois lembrado mais adiante, anos depois, para os registros. Esses registros que a gente consegue ter. Mulher, onde estão os que te acusavam? É uma forma de perguntar para levar uma reflexão. Onde estão os que te acusavam? Ela respondeu. Ele ainda pergunta: ninguém te condenou? Como é que ela estava se sentindo nessa hora? Como é que ficamos nós quando nós somos surpreendidos por certas faltas e alguém nos admoesta? Como é que nós ficamos? Como é o nosso estado íntimo? Ela, além de tudo, foi exposta publicamente. Como é que ela estava se sentindo? Talvez ela ainda estivesse atordoada. O impacto era muito forte. Alguém que acabou de ser libertada da morte. Alguém que poucos minutos antes se via apedrejada. A minha vida termina aqui. E, de repente, algo surpreendente acontece. E ele, então, vai levá-la a uma reflexão. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela olhou. Não, Senhor. Todos que acusavam, ali jamais não estavam. E ela, intimamente, como é que ela estava?
Ela precisava que alguém a acusasse ou ela mesma estava se acusando? E diz o relato: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, ele é completamente coerente. Ele não pode ser coerente com o erro, mas ele é coerente com quem erra. Quem não erra? Quem tem realmente o poder de dizer ou de acusar? Quem que realmente, fazendo um exame, um autoexame, não constata seus próprios erros? Então, a lição é muito profunda, meus amigos. Muito profunda. Eu posso dizer para vocês o quê? Eu conheço essa lição. Vocês também conhecem. Já ouvi essa lição quantas vezes? Vocês também. E quantas vezes eu cometo esse erro de julgar outras pessoas sem fazer essa reflexão que Jesus falou aí? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Provavelmente, se eu for analisar direitinho, hoje mesmo, quantas vezes eu errei nesse preceito? Numa conversa qualquer, eu posso ter faltado com a indulgência, ter sido duro no julgamento, como se eu tivesse a autoridade de julgar aquela pessoa, simplesmente porque não fiz esse exercício que Jesus pede que a gente faça. Antes de julgar, olhe para você. Não julgueis para não serdes julgados. É um outro momento de fala importantíssima dele. Com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Por quem? Aqui entra um conhecimento que só a doutrina espírita nos permite entender melhor, com todo respeito por outras religiões. Com a mesma medida que nós julgarmos, seremos medidos. Por quem? A resposta é: por nós mesmos. O rigor que eu aplico sobre o meu irmão, num momento qualquer, numa virada qualquer, numa situação qualquer, esse rigor que eu aplico a ele está dentro de mim, eu aplico esse rigor contra mim mesmo. E nós temos aí os dramas terríveis dos sentimentos de culpa, que respondem por tantas tragédias na nossa vida. A começar das neuroses e até psicoses. A medicina, principalmente a medicina da alma, seja a psicologia, seja a psiquiatria, seja a psicanálise, tem identificado isso com muita frequência. Atrás dos distúrbios da alma, das chamadas dores da alma, principalmente aquelas mais comuns hoje, a depressão e a ansiedade, na base
com raríssimas exceções, nós vamos encontrar o sentimento de culpa. E aí nós vamos ver, lá na frente, nós punindo a nós mesmos na mesma intensidade que, irrefletidamente, nós julgamos as outras pessoas. São ensinamentos muito profundos, muito necessários em qualquer época da nossa vida, mas principalmente nos dias que correm. Quantos julgamentos apressados! Quantos enganos que poderiam ser evitados! E eu digo para vocês, estou trazendo aqui com vocês, dividindo com vocês, algo que acontece comigo. Ninguém mais do que eu mesmo precisa aplicar isso que nós vimos nessa noite. Atire a primeira pedra. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Eliomar. Temos aí muita coisa para refletir pelas suas falas, pela sua interpretação do tema, né? Que Jesus nos inspire, nos ilumine aí para refletir, internalizar melhor e não julgar. Tentar cada vez mais não julgarmos, né? Eu vou lembrar vocês, então, queridos aqui presentes, da possibilidade do autopasse, da água fluidificada aqui na nossa casinha, no nosso cantinho, mas que também reunidos com nossos amigos aqui do João. E vou pedir ao Eliomar para fazer a gentileza de fazer a prece final para nós. Depois eu tenho alguns poucos avisos, tá bom? É com você de novo a palavra. Pois não. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, cada um de nós em nossa casa, mas graças aos avanços da tecnologia, com a possibilidade de estarmos nos comunicando com esse grupo tão simpático e amigo de João Evangelista. E sabemos que, nesse momento, nós conseguimos fechar um campo psíquico, uma vez que estamos irmanados pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos ideais. E então nós gostaríamos de aproveitar esse instante dessas possibilidades psíquicas, sabendo que cada um de nós dispõe de recursos magnéticos, aquilo que Kardec chamou de fluido vital, e sabendo que esse fluido vital pode ser transmitido à distância, e sabendo que a espiritualidade amiga, nesse momento exato, só em Vitória, para não falar de outras cidades, muito menos do planeta, só em Vitória tem inúmeras atividades de socorro que pedem o concurso do fluido vital
dos humanos, ainda que nós sejamos tão imperfeitos. Então, que nós possamos, nesse momento, num ato de agradecimento a Deus, por tantos conhecimentos que a doutrina nos oferece, por tantas oportunidades de estarmos calmos no momento de tantas dores e desesperos, que possamos doar um pouco da nossa energia nesse instante, mentalizando os benfeitores espirituais, levando, canalizando essas energias na direção de tarefas urgentes que certamente eles estão realizando em tantos locais de dores. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou pedir para os amigos irem abrindo as suas câmeras para a gente poder fazer o nosso registro final da foto, né, do print, né, que a foto agora virou print. E queria dizer que essa palestra foi gravada, vai estar disponível no canal do YouTube do Grupo Espírita João Evangelista. E dizer que na próxima semana esperamos a todos aqui com a palestra intitulada Gestação, Sublime Intercâmbio, que vai ser proferida pelo Eldair Júnior, lá da Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz de Santa Teresa. Então, aguardamos a todos aqui na próxima semana e Eleomar, leve o nosso abraço lá para a Ana, todos, né? E a nossa gratidão pela sua disponibilidade, né? Das palavras tão apropriadas, né? Nesse momento e sempre apropriadas, né? Sempre aprendemos muito com você. Eu não sei o que houve aqui na minha tela, que eu só vejo uma pessoa, não vejo o quadradinho de todo mundo para eu fazer o print. Alguém está vendo o quadradinho de todo mundo? Deixa eu só dar um recadinho rápido aqui, por desculpa, favor. pode falar. Uhum. Não, vamos lá. Pessoal, lembrando a todos aí, gente, que maio é o mês de aniversário da nossa casa, 16 de maio. Então, assim, a gente está com uma palestra, com uma programação bem feita com muito carinho pela Solange, né? Vamos ter um seminário, acho que no dia... Deixa eu ver a data aqui. Vai ser no dia 22, é isso, Solange? 22 de maio. Tá? Um seminário com o Hélio Tinoco, tá? Inclusive, no dia seguinte, no sábado, né, o tema do seminário vai ser Transição Planetária, e no domingo ele vai estar de volta falando sobre o mesmo tema numa palestra doutrinária conosco, né? Então, assim, a gente conta com a presença de todos aí, todos os domingos, para a gente poder... Eleomar também está Eleomar, nosso convidado dele, mas esteja convidado para estar conosco, vai estar bem florida e inspiradora a nossa programação de maio, tá, gente? Bacana. É isso.